Queridos irmãos, hoje a igreja celebra a festa dos santos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Antes, eles eram celebrados em datas separadas. São Gabriel era celebrado no dia 24 de março, véspera da festa da Anunciação do Senhor. São Gabriel, ou melhor, São Rafael, era celebrado no dia 24 de outubro. E São Miguel Arcanjo era celebrado no dia de hoje, 29 de setembro, porque nesse dia se celebra a festa da dedicação da igreja de São Miguel em Roma. É por isso que o dia que lhe corresponde é hoje, propriamente. Havia no calendário litúrgico anterior uma outra festa de São Miguel Arcanjo, que era o dia 8 de maio, a aparição de São Miguel no Monte Gargano. Essa imagem que nós temos aqui sobre o púlpito, aliás, que veio lá do Monte Gargano, e tem uma pedra do lugar onde São Miguel apareceu. Depois da reforma litúrgica, todas essas festas foram condensadas nesta única festa, em que, de algum modo, nós celebramos todos os santos anjos, mas, especialmente, nós nos concentramos sobre os 3 arcanjos cujo nome aparece na Escritura e, especialissimamente, sobre São Miguel, cuja, digamos, igreja hoje foi dedicada na cidade de Roma e que concede, portanto, a data a esta festa. A devoção de São Miguel é antiga na igreja do Oriente e do Ocidente. Há inúmeros relatos, festas, consagrações, dedicações, que nos seria assim cansativo enumerar, né? Mas a moderna devoção a São Miguel tem como origem um fato muito interessante. No dia 13 de outubro de 1884, leio aqui um trecho do site Vatican News, que conta esse relato, né? Depois de ter terminado de celebrar a Santa Missa na Capela Vaticana, o Papa Leão XIII fica bloqueado por volta de 10 minutos. O que acontece? Antigamente, era o comum, né? Era que um sacerdote celebrasse a missa e depois assistisse uma outra missa em ação de graças pela missa que ele celebrou. Porque os religiosos faziam assim, né? Então, celebrava a missa privada e depois tinha a missa conventual. Então, o Papa sempre celebrava a missa privadamente e depois assistia uma outra Santa Missa, que era como se fosse a missa conventual. E ali ele olhou para o céu, né, e ficou 10 minutos totalmente chocado, né? O seu rosto, dirão as testemunhas, revela ao mesmo tempo terror e maravilha. Depois, o Papa Pecci, ele se chamava assim, Joaquim Pecci, vai apressadamente ao seu escritório, se senta na sua escrivaninha e escreve, assim, apressadamente, de uma vez só, uma oração a São Miguel Arcanjo. Depois de meia hora, ele chamou o secretário, era o Monsenhor Rinaldo Angeli, e o prefeito da congregação para os ritos, na época, né? E ele
entrega a oração e manda que ela seja impressa e dita no final de cada Santa Missa. Leão XIII contará de ter tido, naqueles poucos minutos, uma chocante visão de legiões de demônios atacando a igreja, até quase destruí-la. E conta ter assistido à intervenção defensiva e decisiva do arcanjo São Miguel. Depois, acrescenta ele, vi São Miguel arcanjo intervir, não naquele momento, mas muito mais tarde, quando as pessoas tivessem multiplicado as suas orações fervorosas para o arcanjo. Continua a notícia dizendo que o seu secretário disse que ele escutou de Leão XIII que ele viu inumeráveis demônios sorridentes e triunfantes reunir-se acima de Roma como um rebanho de corvos e atacar a cidade com a sua presença maldita. O Papa tinha tido a intuição de que era necessário rezar ardentemente a São Miguel Arcanjo para afastá-los. Então ele compôs, primeiro, essa oração curta, que todo mundo conhece de cor, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, e escreveu um exorcismo, um pouco maior, que ele também mandou entregar a todos os bispos e sacerdotes do mundo para que rezassem com frequência. Porque ele dizia que iria chegar um tempo em que os demônios iriam se multiplicar, atacando a igreja por todos os lados. E mandou que no final da Santa Missa se rezassem sempre a oração de São Miguel Arcanjo. Isso foi assim até o ano de 65. Sempre se rezou a oração a São Miguel no final da Santa Missa, depois ela foi tirada. Quando nós pegamos essa oração um pouco maior, nós conseguimos perceber um pouco mais o que ele estava querendo dizer. A oração diz assim: gloriosíssimo príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e na luta contra os principados e potestades, contra os dirigentes deste mundo de trevas, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Vinde em socorro dos homens que Deus criou imortais e fez a imagem da sua própria natureza e resgatou por grande preço da tirania do demônio. Combatei hoje com os exércitos dos anjos bons o combate do Senhor, assim como outrora lutastes contra Lúcifer, chefe do orgulho, e contra os anjos apóstatas. Eles não prevaleceram, nem foi mais encontrado lugar deles no céu, mas foi expulso aquele grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que seduziu todo o orbe e foi lançado na terra e seus anjos juntamente com ele. E aqui ele começa a descrever um cenário profético que ele tinha visto durante a oração. Eis que o inimigo, antigo e homicida, se ergueu com veemência, transfigurado em anjo de luz, com toda a caterva de espíritos maus. Circundou e invadiu toda a terra, para que nela destruísse o nome de Deus e de seu Cristo, e roubasse as almas destinadas à coroa da glória eterna, e as prostrasse e as perdesse na morte eterna. O dragão maldito transvasou como rio imundíssimo o veneno de sua iniquidade em homens depravados de mente e corruptos de coração. Incutiu-lhes o espírito de mentira, impiedade, blasfêmia, e seu hálito mortífero de luxúria, de todos os vícios e iniquidades. As hostes astuciosíssimas
encheram de amargura a igreja, esposa imaculada do Cordeiro, e inebriaram-na com absinto. Absinto é uma droga, um alucinógeno. Ele está dizendo que a igreja foi como que inebriada por toda essa junção de heresias, de mentiras e, ao mesmo tempo, de luxúria, de pecado. Puseram-se em obras para realizar todos os seus ímpios desígnios. Ali, onde está constituída a sede do Beatíssimo Pedro e cátedra da verdade para iluminar os povos, ali colocaram o trono de abominações da sua impiedade, para que, ferido o pastor, dispersassem as ovelhas. Ou seja, ele está prevendo um ataque ao coração da igreja, ao trono de São Pedro, é o que ele está dizendo aqui. Quer dizer, um ataque agudo sobre o papado, sobre a unidade da igreja. É o que ele está dizendo aqui. Então ele diz: vinde, pois, general invictíssimo, e dá a vitória ao povo de Deus contra as perversidades espirituais que irrompem. A Santa Igreja vos venera como seu guarda e protetor, vos glorifica como defensor contra as potestades abomináveis da terra e dos infernos. Confiou-vos o Senhor a missão de introduzir na felicidade celeste as almas resgatadas. Rogai, pois, ao Deus da paz, que esmague Satanás sobre os nossos pés, a fim de que ele não mais possa manter cativos os homens e fazer mal à igreja. Apresentai ao Altíssimo as nossas preces, a fim de que, sem tardar, o Senhor nos faça misericórdia, e vós contenhais o dragão, a antiga serpente, que é o demônio Satanás, e o lanceis encadeado no abismo, para que não mais seduza as nações. Portanto, o que o Papa Leão XIII diz aqui é que São Miguel deveria ser invocado por toda a igreja, a fim de que esta batalha do inferno pudesse ser contida. Ou seja, ela não pode ser contida pela força dos homens. Ela só pode ser contida pela força dos santos anjos. Por isso, anos depois, São Pio, de Pietrelcina, dizia: é chegada a hora dos santos anjos. É uma afirmação muito forte, em que ele mostra a necessidade que a igreja tem nos nossos dias de uma intervenção angélica para que venha a defendê-la de todos esses ataques infernais. No ano de 1987, São João Paulo II esteve no Monte Sant'Angelo, no Monte Gargano, e ali ele dirigiu umas palavras aos fiéis, falando sobre a batalha espiritual. E ele diz: nesta batalha, o arcanjo Miguel está junto da igreja para defendê-la contra todas as armadilhas do século, para ajudar os crentes a resistir ao demônio que, como leão a rugir, vai à sua volta procurando a quem tragar. Esta luta contra o demônio, que distingue a figura do arcanjo Miguel, é atual também hoje, porque o demônio é ainda vivo e operante no mundo. De fato, o mal que está no mundo, a desordem que se encontra na sociedade, a incoerência do homem, o rachamento interior do qual é vítima, não são apenas consequências do pecado original, mas também do efeito infestador e obscuro de Satanás, deste assediador do equilíbrio moral do homem, que São Paulo não hesita a chamar o Deus deste mundo, enquanto se manifesta como astuto encantador que sabe insinuar-se no jogo do nosso agir para introduzir aí desvios tanto nocivos quanto a aparência está conforme as nossas instintivas aspirações. Por isso, o apóstolo das gentes coloca os cristãos em guarda contra as insídias do demônio
e dos seus inumeráveis satélites, quando exorta os habitantes de Éfeso a revestir-se da armadura de Deus para poder enfrentar as insídias do diabo, porque a nossa luta não é apenas contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores das trevas, contra os espíritos malignos espalhados no ar. Possa a oração fortificar-nos nesta batalha espiritual da qual fala a carta aos Efésios. É a esta batalha que se refere o livro do Apocalipse, trazendo diante dos nossos olhos a imagem de São Miguel Arcanjo. Tinha seguramente muito bem presente esta cena o Papa Leão XIII, quando, no final do século passado, introduziu em toda a Igreja uma especial oração a São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate contra o mal e as insídias do maligno, seja o nosso refúgio, etc. Em 94 ele diz: também se hoje esta oração não é mais recitada no final da celebração eucarística, convido todos a não esquecê-la, mas a recitá-la para sermos ajudados na batalha contra as forças das trevas e contra o espírito deste mundo. Ora, recentemente o Santo Padre, o Papa Francisco, pediu que nós rezássemos a oração a São Miguel depois do rosário, sempre, né? Justamente por causa de todas essas situações dramáticas pelas quais passa a Igreja. E quando nós vemos se difundir com tanta força a devoção a São Miguel e as orações a São Miguel, aos santos arcanjos, etc., não tem como não vermos em toda essa história como que a inspiração de Deus que está movendo as almas a rezarem, pedindo uma intervenção mais forte dos santos anjos, mais visível, mais incisiva, mais decisiva na história da Igreja e na história da humanidade. Nós precisamos, mais do que nunca, queridos irmãos, estamos vivendo dias de tamanha confusão, de tanta desorientação, de uma armação tão bem construída do pai da mentira, dos espíritos malignos para escravizar os homens e para mantê-los debaixo de uma gaiola, que realmente nós precisamos que São Miguel e os santos anjos intervenham a fim de desmontar isso tudo, para conceder plena libertação à Igreja nesses nossos dias. Vamos estreitar a nossa devoção a São Miguel, aos santos arcanjos, a todos os santos anjos. Vamos pedir que eles intervenham em nosso favor. E se Deus está inspirando em tantas almas, novamente, a devoção aos santos anjos, isso é sinal de que nós precisamos andar por essa estrada. Que São Miguel interceda por nós, juntamente com todos os santos arcanjos, todos os santos anjos, todos os 9 coros dos espíritos bem-aventurados, a fim de que nós possamos passar por toda esta batalha tão tremenda que nós temos passado há tantas décadas, a fim de podermos ver dias de glória para a Igreja, dias de um renascimento espiritual, dias em que a Igreja vai poder, recuperada de todas as dificuldades, os abalos, de todas as suas situações difíceis, como dizia o Papa Paulo VI, né? No ano de 72, ele falava isso, que havia se introduzido na Igreja um misterioso processo de autodemolição. E ele dizia: a fumaça de Satanás parece que entrou por dentro da Igreja e causa tanta confusão e tanta desorientação. Pois, com a ajuda de São Miguel Arcanjo e de todos os santos anjos, nós possamos passar por tudo isso, permanecendo firmes na fé e inabaláveis no cumprimento do nosso dever.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,